Olá, galera! Vamos para mais uma videoaula e hoje a nossa aulinha de geografia nós vamos estar falando sobre espaço industrial e comercial brasileiro. Observe aqui a nossa primeira página do livro, onde tem o nosso troca de ideias. Aqui nós observamos uma moça que está com o carrinho fazendo compra no supermercado. E aí o nosso troca de ideias, ele começa com algumas indagações. Por exemplo, você sabe quantos produtos consome todos os dias? Já se perguntou como eles são fabricados? Você sabe de onde vêm e como são feitas essas mercadorias? Sabe onde são produzidas e todo o caminho que percorre até chegar às prateleiras? Um longo caminho, né? Então vamos ver agora a nossa aulinha. Processo de industrialização. Durante muito tempo, o Brasil ele foi visto como uma extensão de Portugal, que exercia total controle sobre a produção brasileira e sua negociação. Então, com o objetivo de aumentar o poder econômico da metrópole, o mundo vivia a fase do mercantilismo e os portugueses buscavam no Brasil principalmente metais preciosos, produtos agrícolas que Portugal não possuía. E aí a economia brasileira ela era secundária. Mas afinal, se vivia no período do mercantilismo, o que era mercantilismo? Então vamos ver aqui. O mercantilismo era uma doutrina econômica vigente entre os séculos 17 e 18. Nesse período, a riqueza de um país era medida pela quantidade de metais preciosos que ele possuía. Esse cenário mudou com o desenvolvimento da indústria e do capitalismo na Europa a partir do século 18. Então, e o que seria a indústria? Denomina-se indústria a atividade econômica do setor secundário, que transforma a matéria-prima em produtos para o consumo. Por exemplo, a matéria-prima ela é fornecida por quem? Pela agricultura e também pela pecuária e pelo extrativismo, que nós chamamos de setor primário. Mas depois de industrializadas, as mercadorias elas precisam ser o quê? Distribuídas, isto é, vendidas e consumidas. Então, para essa etapa ser concretizada, são necessárias atividades do setor o quê? Terciário, né? Que é o comércio e o serviço. Temos aqui que elas são advindas do setor terciário. Então, aqui nós temos o setor primário, que é de onde vem essa matéria-prima, agricultura, pecuária e extrativismo. Temos também o setor secundário, que é a indústria, que vai produzir. E depois nós temos o setor terciário, que é o comércio e serviço, ok? Aqui nós temos os tipos de indústria. Observe aqui que nós temos a indústria de base ou de bens de produção, a indústria de bens de capital ou intermediária e a indústria de bens finais ou de consumo. A indústria de base, ela transforma quem? A matéria-prima em produto semi-acabado, que serve de base para a produção de outros bens. Já a indústria de bens de capital ou intermediária, esse tipo de indústria produz os meios e os instrumentos necessários para outras fabricações, né? E também para o transporte, como autopeças, ferramentas e máquinas em gerais. Temos também a indústria de bens finais ou de consumo, como o próprio nome diz, gente, bens finais, onde nós temos a indústria de bens de consumo duráveis e a não duráveis. A indústria de bens de consumo duráveis são as que fabricam bens que não se esgotam imediatamente,
por exemplo, automóveis, eletrodomésticos e móveis. Já a indústria de bens de consumo não duráveis, a qual produz quem? Os produtos que se esgotam, como alimentos, roupas, calçados, medicamentos, cadernos, tá? Dentre outros. Fatores de concentração industrial. Devido à concentração industrial, são necessários alguns fatores para que aconteça essa concentração. A concentração de mão de obra, a proximidade do mercado consumidor, a acessibilidade e eficiência dos meios de transporte, a presença de incentivos governamentais e a proximidade das fontes de matérias-primas e energia, ou seja, um grupo de fatores. Aí nós temos aqui um pouco sobre a evolução da indústria no Brasil, onde vocês vão estar lendo detalhadamente também no livro de vocês, tá? Na página 40, onde diz o seguinte: no fim do século XIX, a indústria ela utilizava basicamente o vapor como fonte de energia. Só mais tarde que chegou a eletricidade. No século XX, a expansão da indústria brasileira começou a se desenvolver. E só a partir de 1940, 1950, o governo investiu na implantação da infraestrutura necessária aos investimentos da industrialização, ok? Distribuição das indústrias no Brasil. As áreas com maior concentração industrial no Brasil está localizada na região Sudeste, onde nós podemos destacar os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. São Paulo, ele se destaca na concentração industrial devido à lavoura cafeeira e da infraestrutura criada durante o desenvolvimento da economia. Já no Rio de Janeiro, se instalaram diversas siderúrgicas e também pela proximidade do estado de Minas Gerais, que era grande produtor de minerais metálicos, certo? Então, onde se localiza as outras áreas, as outras regiões menores? Estão localizadas também na Federação da Região Sul, na porção litorânea, nos estados nordestinos, com exceção do Maranhão e do Piauí, e nas capitais do Centro-Oeste, do Amazonas e do Pará, ok? Essa é a nossa aulinha de hoje. Até a próxima.